Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo a gente vai falar sobre os primeiros impactos a partir da chegada do novo gerente esportivo do Internacional Magrão e na troca da preparação física, como o clube está enxergando os primeiros dias de trabalho e esse real impacto no vestiário, no bastidor e também na preparação física com a chegada dos dois profissionais. Eu falo diretamente do CT Parque Gigante porque o Internacional treinou na manhã desta sexta-feira e tem problemas importantes. Além de Johnny, o técnico Mano Menezes está perdendo mais um jogador titular entregue agora ao departamento médico. Eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, final da Champions amanhã e a KTO é a melhor banca de apostas, o site mais seguro, mais fácil e simples de se utilizar. Então aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet lá em KTO.com, tá certo? Pessoal, vamos lá. Vamos falar de Internacional e como eu disse, eu tô aqui no CT Parque Gigante. O Internacional, no momento que eu tô gravando, já encerrou a sua atividade por aqui, mas tem algumas informações importantes, tá? A gente conseguiu ver somente o trabalho de aquecimento aqui do grupo de jogadores, o treino tático e técnico foi com portões fechados, mas tem detalhes importantes pra gente trazer aqui. Carlos de Pena, que lá no Uruguai saiu com dores na perna direita, ele não tinha especificado na zona mista do Gran Parque Central o que ele tinha sentido especificamente, se era coxa, tornozelo, pé, enfim, teve constatado e o problema era na coxa. Ele passou por exame de imagem ontem e hoje o Inter confirmou lesão muscular na coxa direita. De 3 a 4 semanas de Carlos de Pena entregue ao departamento médico, não vai participar da preparação do Inter ali durante a data FIFA, vai ficar entregue ao departamento médico, possibilidade de retorno só no mês de julho, quem sabe um pouco antes. O Inter tem conseguido liberar alguns jogadores, o Bustos, o Mercado, o Vitão, antes do prazo que tem dado pelo departamento médico, mas não é uma tendência. O Carlos de Pena então com lesão na coxa tá fora. Ele se junta ao Maurício, que tem um problema de luxação no ombro desde o Clássico Grenal, já trabalha algumas atividades leves com bola aqui no CT Parque Gigante, mas também não deve retornar tão cedo o meia Maurício, e o Gabriel, que está em fase final de recuperação, deve retornar depois da data FIFA. O Mercado hoje ficou na academia, sentiu ainda fisicamente o jogo contra o Nacional, ele estava voltando de uma lesão na coxa e voltou direto contra o Nacional e já jogou e já começou aquela partida, mas ainda assim não deve ter nenhum problema para jogar, mas não deve começar. Eu estou apostando em Moledo contra o Vasco ao lado do Vitão. Vamos desenhar esse provável Inter, tá? Sem Maurício no DM, De Pena no DM, Gabriel terminando o processo de recuperação. Provável Inter, tá? E o Johnny que tá com a seleção norte-americana, é importante destacar. John no gol, Igor Gomes na lateral direita, a dupla de zaga Vitão e Moledo. Eu não descarto um Nico Hernandes, quem sabe, que estava muito bem antes de não jogar contra o Nacional, porque estava suspenso, né? Tinha sido expulso contra o Metropolitano lá na Venezuela. Então, vamos lá. John, Igor Gomes, Vitão e Moledo, a dupla de zaga, e René na lateral esquerda. Rômulo e Campanharo, a dupla de volantes. Pedro Henrique de um lado, Wanderson do outro, Alan Patrick centralizado e na frente Luiz Adriano. Não deve fugir disso o técnico Mano Menezes para o jogo contra o Vasco, que chega pressionado também para esse jogo, assim como o Internacional, bem mais pressionado, né? Perdeu o clássico de goleada no último início de semana pro Flamengo no Maracanã, teve a sede lá, os torcedores do Vasco tentaram invadir a sede lá de São Januário, então tá um clima bem complicado lá pro Abel Braga, que é conhecido aqui, o Paulo Brax, ex-executivo de futebol do Internacional também. Mas o Inter agora perdendo principalmente o Carlos de Pena, que deveria inclusive começar a partida, se não na ponta direita, como foi contra o Nacional lá em Montevidéu, quem sabe como segundo volante ao lado do Rômulo, e o Campanharo poderia ficar no banco de reservas. Pessoal, eu quero passar, tá, e virar a página para falar sobre algumas informações de bastidor que a gente tem conseguido colher em relação à chegada do Magrão e do Flávio de Oliveira, que foram anunciados praticamente juntos, um num dia, o outro no outro, e tem exercido um trabalho bem importante por aqui, tá? Eu quero começar falando do Magrão, que é aquele cara que a gente sabe que é o interlocutor entre vestiário e departamento de futebol, tem circulado por ali, tem conversado bastante com o grupo de jogadores, tá? Eu vou me pegar aqui também numa resposta do Felipe Becker na chegada do Inter lá na concentração em Montevidéu na última terça-feira à tarde. E ele falou um pouco sobre como vem sendo o trabalho do Magrão, que eles estão muito satisfeitos com o trabalho dele. E eu tenho conseguido conversar com algumas pessoas no bastidor de que o grupo de jogadores gostou bastante da chegada do Magrão, não só por ser um ídolo, por falar a linguagem do boleiro e de entender, mas que ele está muito presente ali dentro do vestiário, que era algo que o Inter não tinha com o Sandro Orlandelli, que era muito mais um cara da prancheta, do iPad, como a gente brincava por aqui, dos números. E que o Inter admitiu no bastidor, e o presidente falou também em algumas entrevistas depois da demissão do William Thomas e do Sandro Orlandelli, que
talvez fosse o nome certo, mas não para a função correta, que o Inter não queria esse cara dos números para essa função, queria um cara muito mais como era o Paulo Autuori como vencendo o Magrão, de vestiário, de administrar esse vestiário, de chegar ali do lado do jogador que não está rendendo tanto, que está com algum problema extra-campo e conversar com esse cara. E o Magrão vem exercendo esse trabalho e essa interlocução também. Vocês vão lembrar que o Magrão, na sua entrevista coletiva de chegada aqui em Porto Alegre, ele falou o quê? Ele queria transitar por outras áreas do clube também. E hoje eu ouvi de uma pessoa importante do Internacional que ele tem feito isso. E que o Magrão, mais especificamente, tem circulado muito na área de performance do Internacional. E aí, eu vou chegar agora no Flávio de Oliveira, mas rapidamente, ele tem chegado na parte de performance e esse trabalho que ele vem fazendo também tem a ver com a queda do Inter de um tempo para o outro e que a gente já não viu contra o Nacional lá em Montevidéu. E eu ouvi dessa pessoa que o Magrão também estava preocupado com isso e que assim como o Alan Patrick, que deu uma entrevista lá em Santos no último final de semana, o Inter não enxerga só como uma defasagem da preparação física para estar tendo essa queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo. De fato vem algo da postura também. E o Magrão também percebeu isso e também teve algumas conversas. A gente tem visto aqui no CT, hoje a gente viu de novo o Magrão ao lado do Mano Menezes. Todo dia é assim. Ele tem viajado com a delegação, tá lado a lado com o Mano, assim como fazia o Sandro Landelli. Mas obviamente em uma figura um pouco diferente no bastidor e no dia a dia, mas é mais ou menos assim que tem trabalhado o Magrão. E sobre o Flávio de Oliveira, pra gente fechar, tá? O que a gente escutou? Que o trabalho dele já tem sido notado. E não só aquele trabalho de vestiário que a gente sabe, é um cara que sempre inflamou os jogadores do Internacional. A gente viu diversos vídeos e conteúdos divulgados pelo Inter na temporada passada do Flávio de Oliveira fazendo justamente isso. Mas ainda assim, o Inter já está diagnosticando uma melhora, ainda pequena, na sua preparação física a partir da chegada do Flávio de Oliveira. Foi possível a gente observar isso no jogo contra o Nacional. O Inter correu muito no segundo tempo, assim como tinha corrido no primeiro, quando estava com 0-0 até o gol. E quando o Inter cai de rendimento após o gol e perde alguns gols bobos com o Alemão, com o Wanderson, o Inter também tem um entendimento que ali foi uma questão de postura e não uma questão física. Mas o Inter tem um entendimento que o Flávio de Oliveira e a preparação física do Inter já estão em um compasso de melhora no dia a dia também. E o Inter acredita que muito vai se dever à parada da data FIFA, que vai acontecer na próxima segunda-feira, a partir do dia 12, de 12 a 20, a preparação física do Inter vai se intensificar nas atividades aqui no CT Parque Gigante, e o Inter acredita muito no retorno do Gabriel, vai ter o retorno do Maurício, depois ali na frente do Depena, que agora está no departamento médico, vai ter a chegada do Ener Valencia, outras contratações que o Inter busca. Inclusive eu vou divulgar um vídeo sobre detalhes que eu consegui apurar hoje pela manhã sobre negócios do Internacional e outros nomes que surgem na pauta, eu vou gravar aqui de noite. Mas com essas chegadas e a preparação física melhorando após a data FIFA, mais do que o Inter já tem enxergado agora, vai ter uma melhora. Quem sabe, eu não vou nem trabalhar de novo com aquele termo da virada de chave, mas que possa o Inter trilhar outros rumos durante a temporada, tá certo? Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta ainda hoje para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.